Durante o milênio de Cristo, a terra será restaurada a um estado semelhante ao Éden. A maldição que o pecado impôs desde a queda será em parte revertida, trazendo consigo abundância, paz e harmonia sobre toda a criação. Neste estudo, vamos refletir sobre o que acontecerá nesse glorioso período, conforme nos revela a palavra de Deus. Comecemos pela natureza do milênio. O clima e a terra passarão por uma renovação divina. A profecia de Isaías 35, versículos 1 e 2 nos diz: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Ou seja, até mesmo os lugares áridos e improdutivos serão transformados em jardins férteis e belos. Haverá fartura de alimentos. A terra produzirá com abundância, sem esforço humano, e a fome deixará de existir. Em Amós 9:13 lemos: os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Esse cenário profético aponta para uma criação restaurada, onde o sustento será pleno e constante, como jamais visto desde o Éden. Durante o milênio haverá perfeita harmonia entre os animais, um reflexo da restauração da criação. Em Isaías 11, versículos de 6 a 8, a Escritura declara: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino os guiará. Essa passagem revela a extinção da natureza predatória, substituída por uma convivência pacífica entre todas as espécies, incluindo sua relação com os seres humanos. Até os animais tradicionalmente perigosos, como serpentes venenosas, não causarão mais dano algum. Conforme Isaías 65, 25, o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Além disso, em Ezequiel 47, versículos de 1 a 12, temos a visão de um rio que flui do templo do Senhor, trazendo cura e vida às águas do Mar Morto. Essa profecia aponta para a restauração ecológica que ocorrerá durante o governo milenar de Cristo. O mar, outrora estéril, se encherá de vida, com abundância de peixes, simbolizando a plenitude da bênção divina sobre a criação renovada. Essa revelação concedida ao profeta Ezequiel descreve um tempo de abundância e ordem sob o reinado justo do Messias. Durante o milênio, a bênção da chuva será abundante, mas condicionada à obediência ao Senhor. Em Zacarias 14, 17 está escrito: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Esse texto revela que, mesmo sob o reinado de Cristo, o livre-arbítrio continuará em operação. Deus não anulará a capacidade de escolha do ser humano, e as nações serão responsabilizadas por suas decisões. As pessoas que habitarão a terra durante o milênio, especialmente os sobreviventes da grande tribulação, formarão a nova população do mundo restaurado. Elas não serão glorificadas como os santos que reinarão com Cristo, mas continuarão em sua natureza humana, sujeitas à escolha entre obedecer ou não. Ainda assim, estarão diante de um governo perfeito, justo e visível de Cristo, sem a influência maligna de Satanás, que estará preso no abismo por 1000 anos. Diante dessa realidade gloriosa, recusar-se a adorar o Senhor será um ato de rebelião consciente. O reinado de Cristo será de justiça e retidão, mas também de autoridade inegociável. Ele reinará com cetro de ferro. Salmo 2,9 diz isso. E toda desobediência será prontamente corrigida. A exigência de adoração não será opcional. Todos os povos terão que reconhecer a soberania de Cristo e andar conforme os seus mandamentos. Aqueles que resistirem, ainda que em um mundo restaurado, experimentarão a consequência imediata da escassez, pois a obediência será o fundamento das bênçãos nesse tempo. A composição da população no milênio é um ponto central e profundamente revelador dentro da escatologia bíblica.
Afinal, quem estará com Cristo durante esse glorioso período de 1000 anos? Em primeiro lugar, a Igreja, composta por todos os salvos em Cristo, desde Pentecostes até o arrebatamento. Reinará com ele. Esta Igreja glorificada que participou das bodas do Cordeiro nos céus, descerá com Cristo na sua segunda vinda e governará as nações a partir de Jerusalém, como parte do reino messiânico. Além da Igreja, também ressuscitarão os mártires da grande tribulação, aqueles que não aceitaram a marca da besta, nem adoraram sua imagem. Eles fizeram parte da chamada primeira ressurreição, conforme Apocalipse 20, versículos 4 e 6. Esses mártires viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Outro grupo que participará do milênio são os santos do Antigo Testamento, os israelitas fiéis que morreram esperando a promessa do Messias. Daniel 12, 2 e outros textos proféticos apontam que eles também ressuscitarão para entrar no reino milenar. É importante compreender que a primeira ressurreição não ocorre em um único momento, mas em etapas. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 23, assim: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua segunda vinda. Ou seja, essa ressurreição começou com Cristo, o primogênito dentre os mortos, há cerca de 2000 anos e continua com cada fase de redimidos ao longo do plano divino. Todos esses ressuscitados reinarão com Cristo sobre a terra, enquanto as nações, ainda em corpos naturais, se multiplicarão sob esse governo perfeito e justo. Quanto àqueles que participam da primeira ressurreição, a Igreja, os mártires da tribulação e os santos do Antigo Testamento, a palavra de Deus afirma que sobre eles a segunda morte não tem poder. Apocalipse 20, versículo 6. Ou seja, estão livres da condenação eterna, pois já possuem corpos glorificados e vivem em plena comunhão com Cristo. No entanto, os sobreviventes da grande tribulação, que entrarão no milênio em corpos naturais, bem como os filhos que nascerão nesse período, ainda estarão sujeitos às limitações da carne, incluindo a morte física. Mesmo assim, a longevidade humana será grandemente restaurada, em um cenário semelhante ao dos tempos anteriores ao dilúvio. Isaías 65, 20 declara: Não haverá mais nela criança que viva de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá com 100 anos. Isso demonstra que, embora a terra esteja sob o governo de Cristo, ainda haverá morte entre os mortais. O reino milenar será um tempo de bênçãos e justiça, mas ainda assim não será o estado eterno. É importante lembrar que essa restauração da terra será parcial e explicarei mais adiante o motivo disso. Bem, a presença da morte entre os que ainda vivem em corpos naturais evidencia que o milênio é uma fase intermediária no plano divino. Um tempo de transição entre a história humana marcada pelo pecado e a manifestação final dos novos céus e da nova terra, onde não haverá mais choro, dor ou morte. O governo de Cristo durante o milênio será absolutamente justo, santo e infalível. Ele reinará com autoridade plena, estabelecendo ordem e retidão sobre todas as nações. Como está escrito em Apocalipse 19:15, com vara de ferro regerá as nações, ou seja, seu domínio será firme, inabalável e irresistível. Não haverá espaço para corrupção, injustiça ou desgoverno. A administração do reino será perfeita em todos os aspectos. Cristo delegará autoridade a seus santos, a igreja glorificada, que reinará com ele como reis e sacerdotes, conforme Apocalipse 1:6 e 5:10. Aqueles que o seguiram, finalmente neste tempo presente, ocuparão posições de liderança no mundo vindouro. Serão governantes justos, íntegros e perfeitamente alinhados com o caráter do Senhor. Estarão espalhados por todas as nações, governando com sabedoria e retidão durante os 1000 anos. O Salmo 72, versos 8 a 14, antecipa esse reinado messiânico. Ele livrará os necessitados que clamam, também os aflitos e os que não têm quem os ajude.
Isso revela que o cuidado de Cristo se estenderá especialmente aos humildes, aos pobres e aos oprimidos. Não haverá exploração, descaso ou abandono. O Rei dos Reis, cheio de compaixão e justiça, suprirá todas as necessidades e fará prevalecer a equidade, como nunca antes se viu sobre a terra. Durante o milênio, a paz reinará e deixará de ser um anseio distante e se tornará uma realidade palpável em toda a terra. Os conflitos e as guerras cessarão completamente. As nações não mais levantarão espada umas contra as outras, e nenhum exército será treinado para a batalha. Como está profetizado em Isaías 2,4, converterão suas espadas em ralhas de arado e suas lanças em podadeiras. Nunca mais aprenderão a guerra. Que visão gloriosa! A humanidade será conduzida à verdadeira vocação, o trabalho frutífero, a cooperação, a adoração e a justiça. A terra se tornará um campo de serviço ao Senhor e os povos se dedicarão a cultivar, edificar e glorificar o nome do Rei dos Reis. Haverá um reconhecimento global da soberania de Cristo. Todas as nações se voltarão ao verdadeiro Deus. Zacarias 14,16 nos mostra que povos de toda a terra subirão a Jerusalém ano após ano para adorar o Senhor dos Exércitos e celebrar a festa dos tabernáculos. A adoração será central, pública e constante. Não haverá idolatria, confusão religiosa ou resistência espiritual. A glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. No entanto, é importante lembrar, essa restauração ainda não será plena. A terra será renovada sim, mas de forma parcial. E por quê? Porque a humanidade ainda não estará no estado eterno. Embora a presença gloriosa de Cristo habite entre os homens, a maldição do pecado, ainda que contida, não terá sido completamente removida da criação. A humanidade que sobreviver à grande tribulação e seus descendentes ainda habitarão em corpos naturais, sob o governo de um rei perfeito, mas aguardando, assim como toda a criação, a consumação definitiva da redenção do novo céu e da nova terra. A palavra do Senhor nos ensina em 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A terra que hoje contemplamos será restaurada, mas ao final do milênio, quando o Senhor estabeleceu o seu trono branco para julgar e destinar os ímpios ao fogo eterno. Ele destruirá essa terra corrompida pelo pecado e criará um novo céu e uma nova terra, conforme nos promete em sua palavra. Somente então ocorrerá o estado de eternidade. Será um novo começo, sem mais morte nem dor, pois todas as coisas antigas terão passado. O próprio Deus habitará com o seu povo e não haverá mais separação entre céu e terra. Estaremos com o Senhor para sempre. No entanto, este é um tema que merece uma reflexão mais profunda e será abordado em outro momento. O foco do vídeo de hoje é o milênio, um tempo maravilhoso que acontecerá aqui na Terra, onde Cristo governará e treinará os seus para viverem em sua presença eternamente. Acreditamos que os 1000 anos serão, na verdade, um período de preparação, um tempo de treinamento para o que viveremos no reino eterno. Deus, em sua justiça, chamará a humanidade ao acerto de contas. Ele nos deu a vida e é Ele quem estabelecerá o julgamento final, levando em consideração cada ação, cada escolha e, principalmente, a resposta de cada um à sua verdade. Muitos podem ter nascido em contextos favoráveis, com toda a oportunidade de conhecer a Deus. Mas, se não se arrependerem de seus pecados e não confessarem Jesus como Senhor, não herdarão a vida eterna. O arrependimento não é opcional, é essencial. O julgamento de Deus será justo e não há garantias para aqueles que ignoram o chamado à salvação. O tempo de misericórdia está chegando ao fim e o juízo se aproxima. Não se engane, a vida eterna não é dada a todos, mas àqueles que se rendem à verdade de Cristo e reconhecem a gravidade do pecado.